Bom, se você é alguém que quer fazer o mestrado e quer fazer o doutorado, eu suponho que você esteja usando aí a pandemia para estudar para os processos seletivos, e eu quero falar justamente disso hoje, como a gente pode se preparar para a prova teórica do mestrado, né, ou do doutorado. Depois eu falo um pouco de todas as fases, né, desse processo de seleção, mas eu quero me concentrar hoje aqui na prova teórica. Vamos lá. A prova teórica, ela é um dos passos, né, do processo. E aí cada instituição vai ter uma forma diferente. Então eu vou tentar aqui abarcar alguma coisa que seja um pouco mais genérico, né, tentando aí dizer o que eu tenho na minha experiência em termos de cobrança para esta prova. Ela serve basicamente para saber se você tem domínio daquela ciência ou daquele campo de estudo. Você não pode fazer um doutorado e achar que lá você vai aprender daquela ciência. Não, não é para isso doutorado. Doutorado é para você ser um pesquisador de ponta, né? É o pico do processo. Então você não pode chegar lá, tipo, vou aprender de educação lá no doutorado de educação, vem de outra área ou do mestrado. Não, não é isso. Né? É claro que lá vai ter os conteúdos, vai ter aprofundamento, tudo isso, mas você já tem que ser uma pessoa que tem um domínio daquele assunto, né? No seu nível, né? Então, por exemplo, se é no mestrado, num nível aí bem mais iniciante, tipo assim, como se você é um cara que fez uma graduação assim, realmente atento, realmente lendo os textos, entendendo, terminou a graduação, você continuou lendo, você está realmente interessado em algum tópico específico, mas você é um cara que tem aí um conhecimento robusto. A prova teórica vai saber se você tem ou não tem mesmo, certo? Essa é a função. Porque, veja, se fosse só o projeto, você podia pagar para uma pessoa fazer o projeto, por exemplo, né? Todo mundo sabe que há um mercado grande aí, infelizmente, desse tipo de coisa. Bom, então, é para isso que serve, para saber se você realmente é uma pessoa que tem um aprofundamento. E aí, se você não passar, claro, você pode se aprofundar e fazer uma outra, não tem nenhum problema. Então, essa prova ela é eliminatória, ela não é classificatória, ela é diferente do projeto. O projeto pode ser melhor ou pior, né? Então, você pode receber uma pontuação maior ou menor. Não, nesse caso é diferente. Você, se você não passar na prova, pronto, acabou para você, você não segue o processo, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou dar 5 sugestões para vocês aqui, que são, na minha interpretação, muito relevantes. Eu fiz 2 provas de mestrado, eu fiz na PUC e fiz na USP, eu passei em ambas, né, na prova teórica. Na USP eu fiquei na entrevista, depois eu gravo um vídeo sobre por que eu repeti, por que eu não passei no mestrado na USP, que é uma coisa muito importante para a gente saber antes do processo de seleção. E depois no doutorado também eu fiz 2, porque na verdade eu comecei a fazer um doutorado em sociologia, em ciências sociais, e aí acabei parando, porque não saiu o bolso e tal, e aí eu fiz uma nova prova, um novo processo na educação. Então eu tenho essas 2 experiências, eu passei também nas 2 vezes no doutorado. Então eu vou falar, tem muito a ver com a minha experiência, mas enfim, como foram todos programas diferentes, né, na história, na educação, na sociologia, e em diferentes universidades, acho que tem uma cobertura grande aí. Então vamos lá. Primeira questão. Elemento 1 essencial, sem o qual esquece. Leia com atenção o edital. Até porque, preste atenção no que eu acabei de explicar, eu estou falando muito da minha experiência, do que eu conheço dos editais. Mas existe uma coisa que é a autonomia universitária. Então, universidades podem fazer coisas completamente diferentes disso que eu vou explicar aqui para vocês. Eu, particularmente, nunca vi, mas pode acontecer. Então, é muito importante vocês lerem esse edital. Eu já participei de processos, por exemplo, que o indivíduo não sabia que podia fazer consulta. Aí chegou lá, podia. Eu estava com todos os textos, mas tem gente que não estava com nenhum texto. E aí? Né? Então, isso é só um exemplo entre vários que são fundamentais. Leia o edital com atenção. Isso vale para todo o processo, mas na parte escrita é muito, muito relevante, tá? Até porque lá também é que vai estar a bibliografia que você vai ter que ler. Então, quando sai o edital, ele diz assim, ó, a prova é assim, 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 assado, são essas regras, o tempo, se tem consulta, se não tem, enfim, qual é o tamanho, quais são as regras, qual é a situação de eliminação ou não, e normalmente é ali que vem qual é a bibliografia indicada. É bibliografia mínima obrigatória. Então, ali é fundamental você saber toda aquela bibliografia e ver isso com antecedência. Por exemplo, vamos imaginar que você está querendo
fazer o processo de seleção, você falou, não, vou me preparar, legal, quero fazer só no segundo semestre de 2021, por exemplo. É uma ideia, né? Bom, veja os editais passados e leia os textos dos editais passados. Por quê? Porque quando sair o edital, vai dizer assim, ó, daqui 3 meses é a prova. Aí tem lá 12 livros de 500 páginas, sabe? E não dá tempo de você ler tudo, porque você tem outras coisas, você está fazendo projeto, você está, né, pensando aí quem trabalha e tal. Então, as universidades, elas tendem a não mudar muito. Elas mudam, se para não mútil. Então, vê os textos da passada, já lê tudo, já fica tudo redondinho. E aí, quando sair a nova lista, vai acontecer o quê? Você vai dizer, esse aqui já li, opa, esse aqui não. Então, anota aqui, opa, já li, esse aqui não, pá. E aí você vai só naqueles que você não domina ainda. Esse é um segredo muito importante, muito importante. Isso aí é fundamental mesmo. Vai na minha, porque você não vai conseguir ler tudo com o tempo, tá? Com o tempo que normalmente a gente tem. Vamos lá. Elemento número 2. Entenda o quadro geral. Deixa eu te explicar isso. Ele quer saber, né, o orientador, a banca, eles querem saber se você domina aquela ciência. Então ele vai te dar um texto ali. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fiz na USP, no mestrado, tinha lá um texto do Legoff, certo? Memória, não me lembro agora, documento monumento, acho que era esse texto. Bom, então tinha lá um texto do Legoff, certo? Bom, a minha pergunta não é assim, se você leu e entendeu todas as partes do texto. Não é só essa questão. Mas tem uma outra questão mais ampla, que é assim, você entende o papel do Legoff na historiografia? Você entende como que o Legoff se torna o novo líder da escola das análises? Não está escrito isso lá no texto. Mas você tem que saber isso. Então você tem que pegar o quadro geral do processo. Né? Tinha um outro texto que chamava Mitos, Emblemas e Sinais. Na verdade, esse é um livro do Carlo Ginzburg, e tinha lá um artigo dele que chama O Paradigma Indiciário. Certo? Bom, a pergunta não é se você leu e se você entendeu. Não é só isso. Isso, claro, é óbvio que é importante, né? Mas não é só isso. A pergunta é, você entende o papel do Carlo Ginzburg na historiografia contemporânea? Você entende o que é a microhistória? Você entende quais são as intersecções? Você sabe exatamente qual é o papel do Carlo Ginzburg nesta microhistória, uma perspectiva mais marxista? Né? Então, este quadro geral é fundamental. Nesse livro, especificamente, ele está falando de metodologia, nesse artigo, de epistemologia e metodologia da pesquisa. Então, a gente tem que saber qual é as correntes que discutem isso, em que medida que este artigo participa desse debate. Então, isto é muito importante, muito importante. Você pegar o quadro geral. Vamos pensar aqui no caso da análise do comportamento. Vamos imaginar que tem um texto lá do Sidman, da equivalência de estímulos, tá? Tem um texto lá, pô, você lê o texto, entende de equivalência de estímulos, você entende o que foi a equivalência de estímulos, ou seja, por que ela surgiu? Né? A equivalência de estímulos como uma teoria dentro da análise do comportamento que veio responder a um questionamento fundamental que o Chomsky tinha feito, né? Ao comportamento verbal de Skinner, que é o problema da generatividade. Você sabe o que é o comportamento verbal de Skinner, você sabe qual é o papel que teve a crítica do Chomsky, sabe quais são os elementos da crítica e especificamente como foi formulada a crítica do problema da generatividade e como ela foi respondida na equivalência de estímulos. Só tô dando um nível para vocês, assim, da complexidade da história. Então, é isso que a banca quer de você. Quanto mais domínio você tem da ciência, mais você se mostra preparado para eles escolherem e dizer, não, esse menino aqui tá ok, vamos dar aqui aprovado. Aprovado ou aprovada, né? Então, isso é um destaque, digamos assim. É uma demonstração de que você coloca aquilo dentro de um contexto. Isso que é conhecimento, né? E não simplesmente você treinou em relação àquele texto e sabe, decorou ele de trás para frente. Não é isso o que eles querem, né? Então, vamos lá. Elemento 3. Entenda a relação entre os textos. Eu não lembro exatamente qual dos processos seletivos que eu fiz, mas eles não pediram para a gente fazer uma análise de cada texto. Pediu para falar uma relação entre os textos. E aí, veja, mais uma vez, como é que eu consigo relacionar textos? Compreendendo o contexto. Por exemplo, se eu compreendo aí
vou voltar aquele exemplo, né, do Legoff. O papel do Legoff, que ele ocupa dentro da escola dos análises. E eu entendo que a história dos análises nos últimos anos, digamos assim, participou de processos aí de transformação no sentido de ter uma maior presença pós-moderna, né? O François Fourier e tal. E você vê que o Carlo Ginzburg não está nessa vibe, né? Ele é um cara, ele é um marxista, apesar de estar trabalhando com microhistória, né? Que de alguma forma se assemelha à perspectiva da história em migalhas do François Fourier. Eu tô falando, claro que vocês não precisam conhecer isso que eu estou falando, eu só estou dando um exemplo para vocês de que existem muitas outras coisas que ligam de alguma forma aos textos. E você precisa dominar isso, né? Então, voltando aqui, ó, dando aquele outro exemplo lá da análise do comportamento. Se eu tenho lá, digamos que na prova eu tenho o comportamento verbal e eu tenho um texto de equivalência do Sigma, como é que eles se comunicam? E aí tem toda a descrição que eu fiz agora sobre Chomsky. Se tem um texto de equivalência, se tem um texto de RFT, como que eles se comunicam, né? A RFT como uma espécie de aprofundamento da perspectiva da equivalência de estímulos e também uma ampliação dessa perspectiva. E assim por diante, ou seja, quando eu tenho um texto aqui e eu domino bastante, eu estudei para valer, tem que estudar de verdade. Eu domino ele aqui, mas eu domino o cenário, né? E aí eu consigo estabelecer também relação entre eles. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ir pensando, estudando, né, sobre isso. Vamos lá. Próximo elemento. Não se limite a uma perspectiva. Se eu tenho um texto, eu posso ter alguém que diz, ó, esse texto aí é um texto estruturalista, esse texto aí posso ter uma visão super negativa desse texto. Alguém diz, não, esse texto é maravilhoso e ele tem tal linha. O outro diz outra coisa completamente diferente. Então, qual é a linha que eu tenho que seguir discursiva para interpretar o texto? Né? Quanto mais, melhor. Quanto mais você coloca as diferentes perspectivas sobre aquele texto, mais você demonstra que você realmente domina aquilo ali que está escrito. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com um texto chamado Tecnologias do Ensino, do Skinner. Tecnologias do Ensino, um texto da década de 70, em que ele vai discutir educação. E aí, é claro que para um analista do comportamento, ele vai dizer, poxa, esse livro aqui é uma obra-prima. Eu, particularmente, é o melhor livro, para mim, o livro que eu mais gosto dele é esse. Um livro sensacional, ele traz... Porque ele é o mais diferente, os outros tem muita coisa repetida, eu acho esse mais diferente, realmente, e com a base experimental muito forte. Tudo bem. Então, essa é a minha perspectiva. Mas, se eu estou fazendo um texto sobre o Tecnologias do Ensino, eu tenho que dizer assim, ó, ele foi interpretado de uma maneira extremamente negativa pelos professores que enxergaram na figura da máquina de aprender uma substituição do professor. E aí eu vou lá, e quanto mais eu sou capaz de descrever com a maior complexidade possível essa crítica, e com a maior complexidade possível também a defesa, mais eu consegui colocar aquele texto num contexto. Mais eu interpretei, mais eu sou capaz de ler coisas diferentes, de formar uma síntese. Isso é uma habilidade fundamental do pesquisador. A banca quer isso de você. Então, tente trazer isso. Por exemplo, vamos lá, equivalência de estímulos. Tem lá a equivalência de estímulos proposta por Sidman. E, por exemplo, tem uma crítica à equivalência de estímulos feita pelo professor François Tourneau, que interpreta aqueles mesmos fenômenos de um ponto de vista respondente. Pô, se você conseguir apresentar a perspectiva da equivalência de estímulos e a crítica do Tourneau, lá, os defensores e os detratores, você demonstra um domínio num nível mais amplo, mais profundo, num nível mais epistemológico, né? Isto é a principal qualidade de um pesquisador, na minha perspectiva. E vamos para o próximo aqui, o quinto elemento e último, que é treine. Treine. O que é treino? Treino significa, não quer dizer que você não vai estudar, significa que você vai estudar, que você vai refletir e que você vai também exercitar, né? Inclui essas duas dimensões. Uma dimensão meramente verbal, não sei se a palavra meramente explicita isso, né? Numa dimensão verbal em que você lê, pensa, reflete, mas numa dimensão também de exercitar de maneira expressiva isso. Por exemplo, escrever sobre esses assuntos, né? Você escreve textos,
no blog, na rede social, sei lá onde que você vai escrever. Você pode, inclusive, se você fizer pequenas sínteses, posta lá no Instagram, né? Leva isso para as pessoas, porque aí você, inclusive, gera a oportunidade de reforçamento desse comportamento e ele tende a aumentar, né? E também você pode receber feedback de outras pessoas, às vezes um equívoco, às vezes uma outra ideia sobre aquilo, vai aumentando a sua complexidade ali naquele tema. Ou dê aula, né? Fala, galera, eu vou dar uma aula sobre esse tema aqui, ó. Abre uma live aí no Instagram, todo mundo, a galera tá todo mundo na live aí, vamos abrir isso aí. Se você trabalha numa escola, fala que quer falar para os professores, sei lá para quem. Enfim, treine escrevendo e falando sobre aquele assunto. Dar aula sobre um assunto é a melhor forma que você tem de aprender, de realmente consolidar um conhecimento. Então, esse é um elemento essencial deste processo de preparação. Bom, é isso. Acho que são 5 dicas que podem ser muito úteis se você realmente aproveitá-las e aproveitar aí durante a pandemia para fazer este processo, né? Então, lembrando, mas pô, não abriu o edital ou não vai abrir edital. Eu vou pesquisar um pouco isso depois para fazer um vídeo sobre como é que está ficando esses processos durante a pandemia, mas ainda não sei. Mas, independentemente disso, busque os editais passados para você buscar essa literatura, para você se preparar, tá joia? Pô, você chegou até aqui, putz, você tá 16 minutos no vídeo. Não é possível que você não vai curtir o vídeo aqui, não vai se inscrever no canal e não vai mandar os colegas que estão aí se preparando também, né? Gente da faculdade e tal. Então, por favor, já curtiu? Você clica no sininho, clica para você também receber todas as notificações, porque eu vou lançar mais vídeos aqui em relação a isso, tá bom? Um abraço, tchau.